nós acordamos e depois que nós acordamos, nós começamos a fazer escolhas. Porém, muitas das escolhas que nós fazemos são escolhas automáticas. O que é uma escolha automática? É uma escolha onde você não pensa, onde você simplesmente faz. Você só age, mas você não pensa. Analisa comigo a seguinte questão. Quando você acorda, você fica pensando com qual perna que você tem que descer da cama? Se é com a perna esquerda, se é com a perna direita? Provavelmente não. Você só acorda aí, ó, gira o corpo de lado e desce da cama. Aí você vai ao banheiro, vai escovar os dentes. Quando você vai escovar os dentes, você pega a sua escova e você fica pensando, poxa, eu começo é por cima ou é por baixo? É o lado direito ou é o lado esquerdo? E aí você fica pensando sobre essas questões? Claro que não, você simplesmente faz. Você simplesmente faz. Então, olha, esses hábitos, né, eles são consolidados e depois que são consolidados, você não pensa mais. São escolhas que você faz no piloto automático. Qual é o grande problema? O grande problema é que nós estamos construindo hábitos desde que nós somos crianças. Hábitos é algo que você consolida e aí você realiza a atividade sem pensar. E isso é um grande problema. Por que isso é um grande problema? Porque se é um mau hábito, se for um mau hábito que você consolidou, você vai reproduzi-lo todos os dias sem pensar. Uau, problema, hein? Olha que problema que a gente pode trazer para a nossa vida quando nós fazemos, digamos assim, uma coleção de maus hábitos. 70% de tudo que você faz todos os dias, 70%, ou seja, de cada 10 escolhas, 7 são escolhas irracionais, ou seja, está no piloto automático, já virou um hábito. Isso é um grande problema. Por quê? Se são maus hábitos que foram consolidados, a chance de nós entrarmos numa rota destrutiva é muito grande. E o que nós queremos então? Nós queremos entender que precisamos modificar hábitos e nós vamos, na conversa de hoje, compreender que é realmente possível fazer a mudança de hábitos, mas não é possível apagar os velhos hábitos. Ué, mas eu não posso apagar? Né? Um hábito ruim que eu tenho, que eu sei que é prejudicial, não tem como apagar? Não, esse não tem como apagar, mas nós vamos entender o que nós podemos fazer para resolver esse problema, mesmo não podendo apagar esse mau hábito, ok? Então, olha, um aspecto importante então, já sabemos que 70% das nossas escolhas são hábitos, que os hábitos estão no piloto automático, nós não pensamos, só reagimos, somos reativos todos os dias. Porém, precisamos entender algo fundamental. Hábito não se apaga, mas hábito se sufoca. Como assim? O que nós podemos fazer é o seguinte, se você observa, né, um terreno que tem de repente próximo ali da tua casa, que alguém começa a andar todos os dias pelaquele terreno, né, ele vai construindo um caminho, o solo vai ficando compacto, dessa forma esse caminho vai sendo consolidado. Chega uma hora que o solo está tão compacto, tão duro, que não nasce mais nada, não nasce mais nada ali. E você compactou o solo então, e agora esse caminho já está consolidado. Porém, provavelmente ao redor, se é um terreno, né, que está abandonado ali, e foi construído esse caminho, ao redor você tem capim, né? Você tem capim. E se você para de andar nesse caminho, o capim começa a crescer e tampar. Ele começa a tampar aquele caminho que foi consolidado, que foi compactado ali. O que acontece com um hábito é o seguinte, depois de construído esse caminho no nosso cérebro, construir o caminho, nunca mais apaga. Eu vou contar para vocês de uma pesquisa científica muito interessante que foi realizada nos Estados Unidos, para que você possa compreender realmente, né, o que aconteceu na vida de várias pessoas que foram, né, o alvo de pesquisa dessa universidade americana. Então, olha só, nós estamos falando aqui que o caminho que foi construído nunca mais poderá ser destruído, mas ele pode ser sufocado. Da mesma forma, desse caminho que nós construímos e que aí, de repente, o capim começa a crescer e sufoca. Tem até uma parábola na Bíblia muito interessante que faz, né, um paralelo muito grande com isso que nós estamos falando. Aquela das sementes ao caminho. Né? Uma das sementes, elas caem no meio dos espinhos, os espinhos crescem e sufocam. E aí aquela sementinha que estava germinando ali, estava nascendo, né, um pezinho de alguma flor, um exemplo assim, foi sufocada. Só que no nosso caso, os espinhos, eles são do bem.
Eles são os hábitos bons que nós vamos construir para sufocar esses velhos hábitos que nos prendem a um padrão de comportamento destrutivo. Tem muita gente que acorda e as atitudes que tem todos os dias, baseado nos seus hábitos consolidados, estão construindo essa rota de destruição. Ou seja, ele acorda e ele age todos os dias, correndo em direção à morte. Assustador, mas é verdade. Se nós não modificarmos esses hábitos, se não sufocarmos os velhos hábitos e consolidarmos os novos, vamos ficar numa rota destrutiva. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher os frutos desses hábitos inadequados que estão arraigados na nossa vida.